10. Rin se arrastou ao longo do corrimão de bom bordo e sua cadeira, pairando no lugar a um pé e meio do convés, deslizou suavemente em resposta. Ela chegou à proa e então destrancou o mecanismo que Rushu e Ruyo tinham instalado em seu assento. Era baseado em um prato giratório e deixava a parte superior de seu assento girar, enquanto a parte inferior, com as pedras preciosas, permanecia no lugar. Rins girou para ficar de frente para outra direção e então se recompôs de volta para onde ela tinha começado. Como não havia resistência real quando ela começou, não foi um trabalho difícil. Mas ela se segurou firme no corrimão, pois não conseguia deixar de imaginar alguma situação em que o navio e ela, de alguma forma, apesar da parede no caminho, acabasse pairando sobre o oceano. Ela logo chegou onde Nick estava sentado, as vibrantes tatuagens brancas que cobriam seu rosto brilhando enquanto sorria. Essa alegria em seu rosto, luminosa, ele disse, sua voz levemente com sotaque. Eu não sei se já tinha visto isso antes em uma pessoa. Ela sorriu e se virou em seu assento novamente, mas desta vez trancou de costas para o oceano agitado, para que pudesse observar os marinheiros trabalhando. Acho que travou ali. Enquanto o navio balançava nas ondas, sua cadeira ameaçava deslizar para o lado e ela teve que se apoiar em níquel para se firmar. O mecanismo precisava de algum refinamento, alguma maneira de prender seu assento para o corrimão quando ela parava. Ainda assim, ela mal conseguia conter seu entusiasmo. Rushu tinha amarrado um peso ao mastro, conectado por 2 rubis unidos, para que Rins pudesse se levantar até a altura do tombadilho se quisesse. Ela não conseguia baixar sua cadeira de volta, infelizmente, sem ajuda para levantar o contrapeso. Mas, por enquanto, ela desfrutava de mais mobilidade individual do que nunca desde seu acidente. Era maravilhoso. Tão bom, na verdade, que ela se virou e começou a se puxar na outra direção novamente. E enquanto fazia isso, ela notou os marinheiros observando-a. Seria por causa da estranheza da sua cadeira flutuante? Ou porque ela arriscava interromper o fluxo de trabalho deles, movendo-se entre eles como fazia? Embora um deles tenha sentido enquanto ela passava. E então o outro levantou o punho em sua direção. Eles estão torcendo por mim, ela percebeu. Naquele momento, ela finalmente sentiu uma afinidade com a tripulação, um vínculo de compreensão. Que tipo de pessoa procurava trabalho em um veleiro? O tipo que ansiava por liberdade, que não se contentava em sentar onde lhe mandavam, mas em vez disso queria ver algo novo. Uma pessoa que queria perseguir o horizonte. Talvez ela estivesse imaginando demais, mas quaisquer que fossem os motivos, outro levantou o punho ao passar. O gesto pareceu impulsioná-la enquanto ela cruzava o convés. Enquanto ela girava e voltava mais uma vez, ela notou o Cord saindo para o convés principal. Estava na hora. Rins assentiu para Nickle e ele deslizou para baixo do convés. Rins estava prestes a ter suas suspeitas confirmadas e ela tentou não pensar em quanto isso doeria. Cord assumiu uma posição perto da proa. Ignorando os seus braços, que estavam começando a doer devido à dificuldade de parar e começar, Rins se virou e se puxou naquela direção, eventualmente chegando a um descanso pairando ao lado da mulher dos picos. A cadeira de Rins a deixou um pouco mais alta do que ela estava acostumada sentada. Se isso funcionasse, ela algum dia conseguiria pairar em conversas no nível dos olhos de todos os outros, mesmo enquanto todos estivessem de pé? Uma maneira de evitar se sentir como uma criança entre adultos? Cord estava olhando para o noroeste. Nos últimos dias, eles tinham avistado a Emia, uma ilha grande varrida pelo vento, mais ou menos do tamanho de Taelená. Rins tinha recebido algumas informações adicionais de Vistin.
tudo que eles sabiam sobre a limpeza de tantos séculos atrás, e isso confirmou o que Nick lhe tinha dito a ela. A temperatura fria das águas ao redor e a exposição geral às tempestades deixaram a Emia estéril. Estava basicamente desabitada até hoje. A ilha menor que eles agora pensavam ser Aquiná ficava mais acima ao longo da costa, embora não tivesse nome nos mapas. Até recentemente, a maioria dos estudiosos presumia que fosse uma das muitas ilhas agrupadas ao redor de Aimia, que agora eram estéreis, nada além de crém e poeira. E frequentes tempestades localizadas nesta região, junto com formações rochosas traiçoeiras logo abaixo da superfície da água, historicamente tornaram esta região impopular para marinheiros explorarem. Greens conseguiu distinguir nuvens no horizonte, sua primeira indicação de que o navio estava se aproximando de seu destino, o local do clima estranho. Padrão que eles acreditavam esconder Aquiná. Cord olhou para aquelas nuvens, segurando-se no corrimão, seu longo cabelo vermelho esvoaçando atrás dela. A próxima parte pode ser perigosa, Cord, Vince observou envedeno. O Vagavela é um navio resistente, um dos melhores da frota, mas nenhuma embarcação está segura em mares agitados. Eu compreendo, Cord disse suavemente. Poderíamos ir para o porto, Vince observou. Há um pequeno posto de observação em Aimia, propriamente dito, onde nossa rainha mantém alguns homens para inspecionar os mares próximos em busca de patrulhas de esvaziadores. Poderíamos parar lá para enviar mensagens de telepena e deixar você. Por que eu? Cody perguntou. Por que me perguntar? Porque nossa conversa anterior me deu a sensação de que você foi forçada nesta viagem, disse Vince. E quero ter certeza de que você se sinta confortável em prosseguir. Eu não fui forçada, ela disse. Eu estava hesitante, então sua preocupação é apreciada. Mas quero seguir em frente. Vince se manteve firme, mãos no corrimão, observando o oceano em movimento. E aquelas nuvens ameaçadoras. Os radiantes, compreendo. Eles receberam ordens para fazer isso, como meus marinheiros. Roshu está interessado no lado acadêmico, e eu estou aqui por xiri-xiri. Mas você não é radiante, Cord. Você não é um soldado ou estudiosa. Você nem é aletiana. Então por que participar de uma Então por que participar de uma excursão tão perigosa? Eles precisavam de alguém que pudesse ver esprenos, ela respondeu olhando para o céu. 15 hoje. Entendo porque você foi enviada, Vince disse. Mas não porque você veio. Isso faz sentido. Por que você quis se juntar a nós, Cord? Suponho que seja uma boa pergunta, disse Cord apoiando-se no corrimão. Você é uma comerciante, sempre procurando o que motiva as pessoas, certo? Bom, quando eu morava nos picos, eu gostava da minha casa, do meu mundo. Eu nunca quis sair. Mas então eu fui para me juntar ao meu pai. E você sabe o que encontrei? Um mundo? Um mundo assustador, Cord disse, estreitando os olhos. Ele é um lugar estranho, e eu percebi que gostava dele. Estava com medo? Não. Ser capaz de provar que eu poderia sobreviver a coisas assustadoras. Ela sorriu. Mas por que vim aqui? Esta viagem? Tesouro? Tesouro? Ruins disse, olhando por cima do ombro. Nick ainda não havia retornado. É isso? Temos história deste lugar, Aquiná, disse Cord. Grande tesouro. Eu queria um pouco dele. Parecia uma resposta tão mundana, mas Ruin supôs que ela não devia ter ficado surpresa. A riqueza era o grande motivador que era comum.
Era maravilhoso. Tão bom, na verdade, que ela se virou e começou a se puxar na outra direção novamente. E enquanto fazia isso, ela notou o marinheiro observando-a. Seria por causa da estranheza da sua cadeira flutuante? Ué, tá repetindo? Esquece, retornando. A riqueza era o grande A riqueza era o grande motivador que era comum para toda a humanidade. Foi parte do motivo pelo qual ela se tornou uma comerciante, sujeitando-se ao aprendizado. Mas parecia errado ouvir as palavras vindas dessa mulher alta dos picos. Ela parecia tão contemplativa, tão solitária. Era realmente tudo o que havia nela? Um desejo por dinheiro? Bem, disse Rins, se encontrarmos o tesouro, então todos seremos ricos. Corda sentiu bruscamente. Ela estava parada quase como uma figura de proa do navio. Rins olhou por cima do ombro novamente e finalmente viu Nick subindo os degraus. Ele capturou o olhar dela e gesticulou urgentemente. Rins se desculpou, então girou sua cadeira e puxou seu caminho até o homem. Ele se inclinou, então tirou algo do bolso, uma pequena bolsa. O que foi? Rins perguntou suavemente. Perdição negra, ele sussurrou. Um veneno virulento preparado em sua força. Eu o encontrei escondido entre as coisas da mulher dos picos. Luminosa. Acho que é provável que isso tenha sido usado para matar o animal de estimação do navio. O grupo de retiro não havia chegado ao navio até que o animal de estimação estivesse morto, mas eles estavam na cidade na noite anterior. Como você pode ter certeza de que isso matou o Skrish? Rhys perguntou. Já ouvi falar desse veneno antes, disse Nikley. Dizem que ele escurece a pele de uma pessoa quando a mata, e ouvi dizer que a pele da pobre Skrish estava desbotada quando a encontraram. Luminosa, está claro agora. Os radiantes estão mentindo para nós. Por que eles trabalhariam tanto para minar a viagem? Por que, de fato? Rhys sussurrou. Ela desdobrou um pequeno lenço vermelho de bolso e acenou. Clistad estava esperando por isso. Ele desceu correndo os degraus do tombadilho, a mão na espada, acompanhado por 2 de seus melhores soldados. Lopin e Ruyo, que estavam pairando perto do navio em vez de patrulhar para fora como de costume, desceram para o convés também. Hebsk? Clistad perguntou a ela. Já está na hora? Sim, Rhys disse. Leve-o. Nikley não teve tempo nem de gritar. Clistad o colocou contra o convés em segundos, uma corda resistente abarrando seus pulsos. Isso chamou a atenção dos marinheiros, mas os 2 homens de armas acenaram para que voltassem ao trabalho. E eles foram, sabendo que eventualmente receberiam uma explicação. As notícias não permaneciam secretas por muito tempo em confins tão próximos. O quê? Nikley gaguejou. Luminosa, o que está fazendo? Eu revelei o traidor para você. Sim, você revelou, Rhys disse. Ela teve dias para se preparar para esse evento, desde que ela teve certeza de que Nikley era quem estava criando os presságios. Doeu de qualquer forma. Droga. Ele parecia tão genuíno. Clistad terminou de amarrar Nikley e o puxou para cima, até os joelhos. Nick olhou para ela, e suas próximas objeções morreram em seus lábios. Ele parecia saber que ela não acreditaria nelas. De todas as pessoas com quem falei, Nikley, ela disse, só você constantemente tentava me fazer voltar atrás. E quando percebeu que eu não estava aceitando os presságios, você me viu procurando o culpado. Então você fabricou um para mim. Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Quando eu pedi para Clistad vasculhar minuciosamente o quarto de Cord ontem, não encontramos nenhum sinal dessa bolsa de veneno nas coisas dela, disse Rhys. No entanto, você magicamente encontrou uma, junto com a alegação de conhecimento especializado sobre como ela foi usada para matar o animal de estimação do navio. Compreendo, disse Nikley finalmente.
que você aprendeu todas as lições de Vestim, Luminosa. Ser traído por alguém em quem você confia é doloroso, além da explicação, Rin sussurrou. Mas isso nunca é motivo para fingir que não pode acontecer. Nikley cedeu ainda mais. Por que, Nikley? Rin perguntou. Eu falhei. Não direi mais nada, Rin, mas imploro a você, com toda a sinceridade, que volte atrás. Eu posso fazê-lo falar, Luminosa, disse Clisted. Eu lhe asseguro, bom homem de armas, Nikley disse, seu sotaque tendo desaparecido completamente. Não há nada que você possa fazer comigo que lhe dará as respostas que deseja. O radiante Lopen se aproximou. Ela não havia compartilhado todo o seu plano com ele, mas havia lhe dado o suficiente. Ela sabia em primeira mão o perigo dos moldados, dos tecelus moldados. Se Nikley era um deles, ela queria um radiante pronto para enfrentá-lo. A pedido dela, Lopen tirou o xirixiri de seu ninho de pano no tombadilho e a levou até Rins. Clisted se levantou e puxou Nikley para seus pés, amarrado. Rins segurou o xirixiri em sua direção e a cotovia piou letargicamente. Alguma coisa? Ela perguntou à cotovia. Xirixiri clicou, mas não respondeu de outra forma. Rins puxou-a de volta e ofereceu-lhe uma esfera que felizmente ela consumiu. Não acho que ele esteja escondendo luz das tempestades ou luz do vazio, disse Rins aos soldados. Mas não posso ter certeza. Ela coçou o xirixiri onde sua carapaça encontrava pele. Se Nikley fosse secretamente um servo inimigo, Xirixiri teria drenado sua luz. Sob seu comando, Clisted enviou 2 homens armados para vasculhar a casa de Nikley, suas coisas. Ela observou atentamente, mas o homem cativo não mostrou nenhum sinal de poderes de esvaziador. Ele apenas caiu em suas amarras. Diga-me, Nikley, Rins disse. Quando revistamos suas coisas, o que encontraremos? Provas de que foi você que envenenou o animal de estimação do navio e colocou os vermes em nossos grãos? Nikley se recusou a encará-la. Você quer que eu volte, disse Rins. Por quê? E como você fez aquele truque com o Santide? Quando Nikley não respondeu, ela olhou para Lopen. Não tem como saber se ele é um moldado, Gancha, ele explicou. Pelo menos não tem como eu saber. A rainha Jasna, claro, ela poderia fazer isso. Mas para a rua e eu, ele parece uma pessoa normal. Nem mesmo cortá-lo vai funcionar. Um cantor normal, eles sangrariam da cor errada. Mas um teceluz? Bem, ele poderia mudar isso. Podemos pedir para a Cord inspecioná-la? Luiz perguntou. E ver se ela vê algum plano estranho? Vale a pena tentar, disse Lopen, e foi buscá-la. Rins não esperava muito. Cord esteve perto desse homem durante toda a viagem. Se houvesse algo para avistar, certamente ela já teria notado. De fato, após uma rápida inspeção, Cord apenas deu de ombros. Não vejo nada em comum, ela disse em vedeno. Sinto muito. Nós prendemos o assistente dele, Luminosa, Clisted disse suavemente. Só por precaução. Plambre não sabia nada disso, Nikley murmurou. O que fazemos com ele? Disse Clisted. Normalmente ela o teria jogado no brigue. Nossa, que é isso? Plane também, pois não tinha certeza se podia confiar no homem. Mas seu navio estava se aproximando de uma tempestade misteriosa. Atravessá-la e então explorar a ilha além consumiria a atenção da sua tripulação. Ela realmente queria um possível esvaziador sentado em seu porão? Infelizmente, se ele fosse um esvaziador, executá-lo não faria bem algum.
Eles simplesmente reivindicariam um novo corpo na próxima tempestade eterna. E se ele não fosse um, ela queria muito interrogá-lo quando a missão terminasse. Cord, ela disse. Um momento, por favor. Vryn se afastou um pouco para o lado e Cord se juntou a ela. Se ele fosse um servo de um desses deuses que você me falou, Vryn sussurrou envedeno, aqueles que guardam tesouros, haveria uma maneira de saber? Não tenho ideia, Cord disse suavemente. Os deuses que não dormem são poderosos, terríveis, não podem morrer, não podem ser capturados, eternos, sem corpo, capazes de controlar cremlins e insetos. Maravilha. Adiante, Lopen, lhe chamou. Você e Rui levariam nossos cativos para a ilha principal de Aimia? Traga algumas algemas e cadeados para qualquer recurso conveniente que você encontrar. Dê a eles um pouco de comida e água. Nós os deixaremos e os recuperaremos depois de explorar Aquiná. Claro, Gancha, disse Lopen. Não era uma solução perfeita. Ela esperava que Nikli tivesse encontrado uma maneira de escapar quando retornassem para buscá-lo, mas pelo menos ela o tiraria de seu navio. Esvaziador, deus ou simples traidor, essa parecia a melhor maneira de proteger sua tripulação. Ela enviaria uma mensagem sobre sua localização para o posto de observação de Taelená. Plane, pelo menos, poderia ser inocente. Ela não queria que ele fosse deixado sozinho se algo acontecesse com o Vagavela. Um de seus marinheiros chegou com algemas e Rins observou, desconfortável, enquanto Nikli e Panley voavam para longe. Tempestades. Ela precisava suspeitar que cada membro de sua tripulação fosse um teceluz inimigo. A única coisa que ela poderia fazer seria mandar a capitã e Clisted entrevistar cada membro da tripulação para procurar qualquer um que parecesse estranho. Clisted foi se juntar à capitã Driwan no tombatilho. Ela havia sido informada com antecedência, claro. Ela faria o anúncio à tripulação. Por fim, os marinheiros enviados para vasculhar as coisas de Nikli retornaram com outro saco de veneno e, curiosamente, um livro de receitas anotados e escrito em azixiano. Rins olhou isso, encontrando notas que diziam coisas como: humanos preferem sal em abundância, ou cozinhe mais do que você acha que será necessário, pois eles geralmente comem suas refeições moles. E, o mais alarmante, isso vai cobrir o sabor, em referência a um prato picante. As implicações a assombravam. Se suas tentativas de fazê-los voltar não tivessem tido sucesso, Nikli teria envenenado a tripulação? Fazia um certo sentido terrível. Eles precisariam de outro cozinheiro se Cord fosse preso, e Nikli tinha se gabado para ela sobre sua habilidade culinária. Ela podia ver um mundo onde ele era colocado no comando da cozinha do navio, e o resto deles involuntariamente comeria sua refeição mortal. Era hora de tomar algumas precauções extras. Alguns ratos provando cada refeição antes de ser servida à tripulação, talvez? Quem é você, realmente? Ela se perguntou para a figura distante. E por que está tão decidido a nos manter longe desta ilha?